brincar com o que não era para brincar. Sodoma e Gomorra resolveu tomar atitudes que não exaltavam o nome do Senhor. E o mais interessante, meu querido, que é profundo, eles não zombavam do Senhor, eles pecavam, mas era no canto deles, mas o cheiro do pecado, a imundícia foi tão grande. Ei, meu amado irmão, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ei, mas o que mais me chamou a atenção foi, mas por que Deus se arrependeu? Porque ele viu que o homem se corrompeu. Ele viu que o homem pegou e não valorizou seus preceitos. Ele viu que o homem não deu nem a mínima e quis brincar. Mas Jesus sempre vai levantar um Noé para acreditar na palavra do Senhor. Jesus sempre vai levantar um Noé para obedecer à voz do Senhor. Poderia um homem, sendo já idoso, construir uma arca, colocar um casal de cada animal e assim fazer e levar nome de louco? Poderia, porque Noé, ele ouviu a voz do Senhor. Infelizmente, a nossa geração não tem prestado atenção. Eu falo aí, Europa, Ásia, esses lugares, as nações não têm se preocupado com a voz do Senhor. E isso é preocupante, sabe por quê? Porque a Bíblia está se cumprindo. Mas eu louvo o Senhor. O nosso ministério é Cristo para as Nações em Missões. E por mais que o homem, a mandarabaxéria, queira ocultar o Evangelho, nós todavia seremos marcados com o Evangelho da cruz. Seremos marcados com o Evangelho da cruz. E onde nós passarmos, nós estaremos anunciando, pregando do Evangelho da cruz, pregando da palavra do Senhor. E o que mais me chama a atenção, meu querido, é que por mais que todos não queiram, há uma geração eleita, há uma geração de Samuel, há uma geração como Davi, que por mais que o homem diga não, Jesus ainda vela por todos nós. Aleluia. E assim eu fui lendo a palavra, fui entendendo, procurando algumas coisas. E Deus tinha trago aquele tema ao meu coração, e eu fui perguntar por quê. Eu fui atrás, estudei, dei uma olhada e acabei achando 2 Crônicas, capítulo 10 e versículo 8. Os que puderem, fica à vontade aí para me seguir com a palavra do Senhor. Aleluia. Porém, ele deixou o conselho dos anciões que eles deram, e teve conselho com os jovens que faziam e que haviam crescido com ele e estavam perante ele. A Bíblia nos trata sobre a história de um rei que depois de Salomão, ele tomou posição no reino como sendo o quarto e o último rei de Israel após o reino se dividir. Ei, meu querido, Roboão, posso assim dizer, um jovem, entrando já para sua fase de meia-idade. Roboão, quando o seu pai faleceu, teve aquela polêmica no povo. Poxa, agora veio o Roboão, filho do rei que partiu. E o mais interessante, meu querido, é que ao invés de Roboão, como rei, procurar os sábios anciões para ouvir um conselho, ele foi procurar os jovens. Jovens que cresceram com ele, jovens que por muitas das vezes buscaram e Biblaxéria mandar a sair, procurar se alegrar, se aventurar. E ao invés de Roboão como rei, em tal posição a qual o Senhor tomava, a qual o Senhor colocava sobre ele, ele como rei, ele abandonou o que os anciões haviam falado. Ele tomou as palavras dos jovens. E quantas das vezes, não é porque a gente quer, é porque às vezes em momentos de dificuldades, a gente toma outros conselhos, a gente toma outras diretrizes, mas Roboão, ele persistiu no erro. E o que mais me chama a atenção é que por mais de todas as coisas, Deus sempre vai velar e sempre vai cuidar, assim como teve cuidado até chegar Jesus Cristo na terra. Porque a Bíblia diz que Jesus viria da raiz de Jessé, e manda da Pacheca, e Roboão compõe essa raiz.
E o que mais me chama a atenção, meu querido, é que Deus valorizou a lâmpada de Davi. Davi foi um jovem a qual ele cresceu, a qual as pessoas não olhavam para ele, a qual o seu pai não olhava para ele. Ele rasgava leão, ele matava urso, mandarava chega, cuidando das ovelhas do seu pai, sem ter plateia. Ele cuidava das ovelhas do seu pai com carinho, com destreza. E o que me chama mais a atenção é que Davi adorava ao Senhor, enquanto muitos não viam. Ele pegava a sua harpa e adorava, ele exaltava. E meu amado irmão, muitas das vezes as pessoas não olham para nós, mas muitas das vezes sozinho no nosso quarto a gente se tranca e a gente fala: só tu és digno, Jesus, a ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor, a ti seja a adoração. E o que mais toca a minha alma é que Davi, ele tocava para Saul. E meu querido, quando Saul estava atribulado, tentando o matar. O que eu mais me alegro com Davi é que ele pode ter todos os defeitos, mas Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Alguém já se perguntou por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque no momento que ele mais teve dificuldades, ele buscou o Senhor. No momento que quiseram a vida dele, ele respeitou o ungido do Senhor. No momento que quiseram acabar com os sonhos de Davi, a qual Davi foi para a caverna, ele alabacamantu decandarabaxéria e mandarabaxéria, se não me falha a memória, a caverna de Adulão. E quando Davi foi para lá com seus sonhos frustrados, ele tinha unção de rei, mas Saul queria a sua vida. Ei, quantas das vezes o mundo quer a nossa vida? Muitas das vezes Deus nos leva a cavernas de Adulão, para nos tratar, para sarar nossas feridas, enquanto muitos querem, ei, meu querido e amado irmão, querem a nossa vida, assim como quiseram a de Davi. Davi, ele foi um jovem que teve suas dificuldades, mas o mais interessante, enquanto um exército se prostrava diante a um gigante chamado Golias, enquanto um exército inteiro era afrontado, Davi chegava ao exército e dizia: cadê? Não tem nenhum homem sobre o exército do Senhor vosso Deus? Ei, meu querido, a partir daquele momento ele afrontou ao Senhor. Ei, meu amado irmão, e o que eu tenho a dizer a você, por mais que queiram tocar no nosso Deus, Deus sempre vai levantar um Davi. Agora eu quero ver, cadê os Davidas? Cadê os Davis que muitas das vezes Deus não olha? A Mandarabaxéria passou as dificuldades, mas Deus o capacita. Cadê os Davi que nesta noite necessitam de uma palavra? E Mandarabaxéria, enquanto muitos dizem não. Ei, meu amado, Jesus está aqui e tem algo para a sua vida. Então eu digo para você, meu amado, a palavra do Senhor ela é eficaz, ela é refrigério. Quando Davi precisava, a palavra do Senhor foi refrigério. Quando Davi estava desacreditado, ele louvava ao Senhor. Quando eu ouvi as irmãs do ciclo de oração louvando o mal, não resiste ao louvor. É verdade, meu querido, pois Satanás ele ocupava um papel fundamental no céu, que era adorador do Senhor. Ele ia marcar na Rabaxéria. Lúcifer, ele era encarregado pela adoração do Senhor, para adorar ao Senhor. E o mais interessante nesta palavra, meu amado irmão, que eu tenho a dizer a você, que Deus arrancou do diabo e deu para nós, que foi a verdadeira essência de adorar. Enquanto Satanás quis elevar, enquanto Satanás quis usar aquilo que Deus deu a ele para se levar acima de Deus, o próprio Deus pegou o Satanás e com essa parte dos anjos a qual ele corrompeu, meu querido. Oh, meu amado irmão, eu tenho uma coisa a dizer a você. Deus tem um amor tão grande por minha vida e por tua vida, que aquilo que é por muitas das vezes que o inimigo pode até ficar bravo com a gente, mas quando abrimos a boca para adorar, muralha cai ao chão. Quando abrimos a boca para adorar, em mandar a baixéria, os empecilhos caem. E o mais interessante, meu amado, é que Lúcifer, ele perdeu a essência de adorar ao Senhor. E o mais bonito, meu amado irmão, é que primeiramente, quando veio Adão e Eva, como seres que tinham amizade com Deus, a Bíblia diz que toda tarde o Senhor descia sobre o jardim para falar com eles.
E meu amado irmão, a partir daquele momento a fúria do inimigo foi despertando. Sabe por quê? Eu vou te explicar porque o inimigo tem ciúmes de você. Você sabe por quê, meu querido? É porque muitas das vezes, quando você olha e você diz que não tem mais jeito, Jesus fala: filho, prossegue. Se você não aguenta mais uma milha, eu te ajudo a andar duas. E o mais interessante, meu querido e amado irmão, é que a partir daquele momento, Satanás despertou tal fúria, a ponto dele querer tentar contra a vida dos dois. E você conhece a história, meu amado. E o mais interessante, voltando aqui para Davi, ele adorava ao Senhor. Enquanto Davi adorava, algo acontecia. Enquanto Davi exaltava, as muralhas caíam ao chão, porque o Senhor era com ele. Olhando para a raiz de Davi, prosseguindo genealogias, chegando até Roboão, eu perguntava a Deus: mas por que Roboão foi assim? Porque Roboão, ele se misturou com a geração dele. Roboão, a Bíblia diz que ele cresceu juntamente com os demais jovens. Ele não foi um homem separado assim como Daniel. Ele não foi um homem separado assim como Azaque, Mesaque e Abednego. Ele não foi separado como Davi. Ele não foi separado como Moisés. Ele não foi separado. E muitas das vezes há muitos Roboões no nosso meio que tentam impedir daquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Ei, meu querido, pode se levantar Roboão, mas Deus é Deus que vai nos capacitar. E o que mais me chama a atenção de Roboão é que ele falava o que queria. Segunda Crônicas 10:14, a palavra do Senhor, ela é categórica. A palavra do Senhor diz assim: e falou-lhes conforme o conselho do jovem, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais,